De frente com baleiro. De frente com o baleiro. Estamos iniciando o De Frente com o Baleiro, hoje com um convidado mais do que especial, Gabriel Moraes, 24 anos, da Zona Leste de São Paulo, filho do senhor Leandro com a dona Priscila. Gabriel, obrigado por ter aceitado o convite, 100%. obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Gabriel, ele é um astro da música, do Spotify. Eu digo um astro porque ele tem mais de 70 milhões de visualizações, ele é visto em mais de 100 países. E ele trabalha com moda, ele trabalha com arte, ele é uma mente criativa, eu diria, uma mente brilhante. E esse vai ser o nosso padrão de convidado. Então sempre vou trazer para vocês um convidado que seja criativo, que tenha essa visão de inovação, que tenha relação com saúde, vocês vão entender que tem tudo a ver, e que possa somar na vida de vocês também, como somou na minha. Gabriel, fala um pouquinho sobre você, me fala um pouquinho sobre a música, como você começou na música, conta um pouquinho da sua história pra gente. Pode crer. Primeiramente, salve pra todo mundo aí, Zona Leste, Vila Bancária, Vila Júlio, Jardim Sinhá, Primavera, todo mundo. Chamo Gabriel Lopes de Oliveira Moraes, né? Gabriel Moraes. 24 anos, venho da Zona Leste lá. Trabalho com música pelo nome Epifania, para instrumental, e Epílogo para rap. E eu comecei há 6 anos, por aí. Nesse corre aí, cara, tipo, comecei a fazer música porque eu já sempre fiz coisas criativas, né? Sempre trabalhei com design gráfico, edição de vídeo. E daí a música foi, tipo, natural pra mim, né? Uso o que eu fiz naquilo, o que eu aprendi lá pra música. E consegui criar meu estilo aí, né? E virou. E tamo aí, ó, porque, tipo, é a parada que eu amo fazer agora real. Fala um pouco sobre esse estilo, é uma mistura, né? É um blues com hip hop, instrumental. Fala um pouco, porque assim, eu não conhecia esse som. E é um som muito interessante e é usado para as pessoas relaxarem, para ter um equilíbrio, uma saúde mental melhor. Como que você identificou isso? Exatamente, ele começou em 2010, 2011, por aí, chama Lo-Fi Hip Hop. Tá. É uma mistura entre jazz, blues e o hip hop, batida, né, instrumental, e aí as pessoas usam para dormir, estudar, trabalhar. Hoje em dia é mais para dormir mesmo. Tem uma parada bem tranquila, quase ambiente a música, para você dormir. E é uma parada que você corta as frequências agudas do negócio, mantém as frequências graves, um negócio bem suave para você relaxar mesmo. Eu não sou um grande conhecedor de música, mas o hip hop ele já tem alguma base, alguma estruturação do jazz e do blues, porque parece que o blues ele é uma base para praticamente todos os tipos de música depois, né? O hip hop já pegava esse engajamento ou não diretamente? 100%, porque Racionais tem muita influência também, né? Tem muita música do Tim Maia que foi usada nos Racionais, o jazz antigo, 1970, por aí. E todos os samples, né, que são tipo músicas que pegaram de outras coisas, botaram no hip hop, numa batida de hip hop, e foi usada aí, né, durante os anos 90 inteiro, 80, 90, 2000. Hoje em dia tá mais eletrônico, né, mas... Legal, quando eu conheci o Gabriel, eu fiquei muito encantado com essa história, porque eu não conhecia essa conexão do blues, do jazz com o hip hop. Mas eu já tinha visto, acho que eu comentei contigo, não sei se você lembra, que tinha um cara nos Estados Unidos. Esse cara, o que ele fazia? Ele colocava o paciente no consultório e colocava um controle elétrico do cérebro, que é um exame que chama eletroencefalo, neuroeletroencefalograma. E aí o que ele ia fazendo? Ele ia colocando ritmos musicais, instrumentais, e ele ia organizando esse ritmo musical conforme o sinal elétrico do cérebro. Ele ia trabalhando isso para controle de ansiedade, para controle de dor. Eu achei muito legal e foi muito bacana que a gente conversou na época sobre isso, né? E é uma coisa que no Brasil ainda não tem, que está chegando agora. E tem muito a ver com o que com o que você faz e com o que a gente fazia aqui na clínica, né? 100%. A gente conversou bastante sobre isso também. Falando nisso, de quando você chegou na clínica, me conta como foi a sua chegada, por que você procurou a gente aqui na clínica, o que estava te incomodando? Acho que eu cheguei aqui em 2019, né, por aí, 2020. E eu tava desesperado, cara, com tendinite nos 2 punhos, uma dor no ouvido, zumbido, pressão na mandíbula, né, na ATM, não é o nome? Isso. ATM, articulação temporomandibular. É isso aí. Tava com uma pressão lá, e eu já tinha feito fisioterapia pros punhos, e nunca resolvia, cara, era choquinho, ultrassom, essas paradas, e não resolvia. Eu pesquisei no Google, vi os reviews lá, né, as avaliações, achei a melhor clínica
Pô, fui julgando, né, a estética da parada também do site, tudo bonitinho. Vi que era uma bonitinha no geral, e vim pra cá, e aí que eu vi que não era só o punho, né? Era minha vida inteira, cara, que tava desbalanceado. E aí causava o problema no punho, na real. Eu lembro quando você chegou, a gente até tinha uma questão de desmotivação também sua, né? Porque já tinha tentado diversas vezes e nada resolvia. Eu lembro que a gente falou sobre isso também. E o Gabriel, ele foi um caso que ele chegou no consultório, ele estava numa pegada muito intensa de produção. Estava produzindo muito, estava no auge dos lançamentos no Spotify, ele estava ansioso, e ele estava com medo, o grande medo dele era ter que deixar de produzir, de fazer música devido à dor. O que isso reflete muito a realidade dos pacientes. Os pacientes chegam no consultório com muito medo, por exemplo, de uma dor lombar, ter que parar de trabalhar, ou ter que deixar de fazer uma atividade nesse sentido. E Gabriel tinha punho, ATM, dor de cabeça, cervical, eram várias coisas. O que a gente identificou? Que o problema não estava na tendinite do punho, ou não estava no distúrbio da mandíbula, mas sim no estilo de vida que ele estava adotando naquela época. Fala aí um pouco sobre isso. Como que era o seu estilo de vida naquele momento que você chegou no consultório? Insanidade pura. Era trabalhar o dia inteiro, trabalhar, conversar, jogar ou assistir série, tudo no computador. Esse que era o problema, né? Quantas horas por dia você passava no computador? 14. 14 horas por dia. 14, 16, né? Até dormir. Se eu não tava sentado, tava deitado. Se eu não tava deitado, tava andando pra pegar o café na cozinha e voltar pro computador. Eu vou fazer uma pergunta pra te provocar. Como é que era a alimentação e o exercício físico nessa época? Exercício físico não existia. E quando tentava, ficava podre. Dolorido, podre. Dava insolação quando eu saía pra jogar no sol. Daí eu já deitava na cama e falava, nunca mais. Ficava 3 horas passando mal, desistia. E a alimentação, eu tinha as refeições principais, só que comia pra caramba. E aí tinha sempre o docinho, né? Docinho depois da refeição, o docinho na tarde, à tarde, o docinho antes do café. Era osso, complicado. Né? Gente, olhando pro quadro dele, imagina o seguinte, 14 horas no computador, sem exercício, comendo mal, como isso pode funcionar bem? Ainda assim, me surpreende como você conseguia ter essa mente criativa ainda. O açúcar às vezes dá uma potencializada nisso, talvez por isso você sentia tanta necessidade desse doce, desse açúcar em si. Mas gente, isso vai dar ruim. E aí, o que eu percebo? Às vezes o paciente chega no consultório muito preocupado com a tendinite do punho. Não é só isso, é um contexto, entendeu? A gente precisa, nosso corpo precisa de movimento, a gente precisa estar consciente das coisas, da alimentação, ter um time com atividade física. E aí a gente interviu nisso. O tratamento do Gabriel ele foi muito legal, porque lógico, a gente foi para a região da tendinite, onde ele tinha alguns desequilíbrios ali, mas a gente começou um trabalho paralelo de reorganizar todo o estilo de vida. Lembra disso? Teve a Health Coach também. Também, a gente entrou com um trabalho específico sobre melhorar o estilo de vida dele. Fala um pouquinho, como que você percebeu que a mudança, sem falar só diretamente do que a gente fez no tratamento do punho, por exemplo, que a gente usou a quiropraxia, a gente usou a físio, mas em relação ao estilo de vida. Porque o que as pessoas pensam geralmente? As pessoas pensam assim, bom, eu trabalho 14 horas, que era o seu caso. Eu não tenho 1 hora para tratar no dia. Porque se eu tivesse 1 hora, eu ia trabalhar 15. Então, quando você consegue colocar 1 hora, a gente fazia, lembra, 1 ou 2 vezes por semana só. E quando você coloca 1 hora ou 2 por semana, isso te atrapalhava na sua rotina ou isso melhorava a sua rotina? O que você percebeu dessa organização do seu estilo de vida em relação à sua produtividade e criatividade? A primeira instrução que você me deu foi caminhar 30 minutos por dia. E aí eu vi que eu não caminhava e não tirava tempo para fazer isso. E a Letícia, que é a Health Coach, me deu a instrução de meditar. Meia hora por dia também meditar. Então era tipo 1 hora de atividade que eu juntava, né? A caminhada com a meditação, que é o vazio, né? Tipo, de não fazer nada, não trabalhar, relaxar e liberar a mente. E assim, quando você tira 1 hora, que o ser humano não foi feito para ficar trabalhando constantemente, né? Usando o raciocínio ali, 8 horas seguidas e sendo produtivo. Então, tipo, eu tirei aquela 1 hora e eu tava, a parada que eu tava, tipo, criando pra viver, eu comecei a viver pra criar as paradas, tá ligado? Tipo, ao invés de sofrer pra poder fazer uma música, eu vivo, depois eu faço a música com a inspiração que eu peguei ali tirei do nada, tirei da vida. Daquela vivência, né? É mó doideira isso aí, cara. E ajudou muito na escrita também, do rap, né, que eu faço rap também. Ajudou nas fotos a ver mais as formas, né, geométricas, a conversar com mais gente, tirar foto de gente também, tirando foto, andando pra caramba por aí. Ajudou com muita coisa. Eu percebo muito isso também. Eu tento fazer isso na minha rotina, tento
passar isso para alguns pacientes. No começo, quando eu comecei na minha área, eu trabalhava demais, também trabalhava 14, 16 horas por dia. Se o paciente precisasse vir no domingo, eu vinha no domingo e atendia. E aí eu tinha pouco, o meu estilo de vida também era ruim. Cara, não rolava. Eu não era tão criativo, não era tão efetivo. Hoje eu diminui muito isso. Eu percebo que eu trabalho metade do tempo do que eu trabalhava, sei lá, há 10 anos atrás, quando eu comecei. E, cara, nessa metade do tempo eu consigo fazer o dobro do que eu fazia 10 anos atrás. Eu sinto que o seu estilo de vida é tipo corrido, só que da maneira certa. É isso. Assim, você corre, só que você tira uma horinha do dia para fazer exercício, para jogar um tênis, É isso. para passar com a família. É isso. Então assim, eu tento equilibrar isso. Eu tento equilibrar isso e eu percebo que isso melhora muito a minha produtividade também. 100%, cara, 100%. Como é que você está se sentindo hoje? Hoje eu me sinto no controle, mesmo que um pouco na minha vida assim, e tipo, eu consigo entender e prestar atenção mais no meu corpo e na minha mente. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, a maioria dos pacientes quando eles chegam no consultório e com dor crônica, eles perderam o controle da vida. E isso é muito sério. Às vezes eles estão ali sendo jogados de um médico para o outro, de um especialista para o outro, de uma físio para outra, e assim, eles não têm controle da vida. Então quando você me fala isso me deixa muito feliz, me deixa muito realizado que o nosso trabalho está sendo bem feito. Porque eu acho que quando você controla a sua vida, você vai escolher bons caminhos, você vai adequar o seu estilo de vida para o que te agrada, para a sua verdade, e aí você vai conseguir ser produtivo, você vai conseguir atingir sua melhor versão, eu diria assim. Eu acredito que ajuda muito, e a mentalidade que você me fez desenvolver também, com pequenas dicas, com as coisinhas assim, você falou que parecem óbvias, todo mundo fala, só que não praticam, fazem toda a diferença. Tipo, eu pesquisei um termo, achei um termo, né, por aí, chama antifrágil, a mentalidade antifrágil. É assim, você sofre, só que você tira o melhor do seu sofrimento. Então, tipo, você tá sentindo dor, você faz o exercício, faz o esforço para acostumar o seu corpo a essa dor. Não é isso? Tipo, isso você me ensinou. A gente tem muito medo da dor em si. E não necessariamente a dor é algo ruim. O que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte: você já sentia dor, certo? Sua dor quando você chegou aqui era uma dor de 0 a 10, era uma dor 10. Uma dor insuportável. Quando a gente começa a movimentar, a gente começa a fazer o exercício, sua dor continua 10. Ou seja, não mudou. Você já tinha dor, agora você está com movimento e dor. Só que antes você não tinha o movimento em si. Exatamente. Daqui a pouco essa dor que era 10, já vai baixar para 7. Só que você vai ter um movimento. Depois vai baixar para 4, para 0 e hoje está como você está. Correndo, fazendo atividade, criativo, fotografando, gravando à noite, criando. Então assim, eu acho que é esse o caminho. Eu queria que isso ficasse mesmo de exemplo, de inspiração para as pessoas, porque o seu quadro é muito o que acontece no consultório. Eu acho que muitas pessoas às vezes estão passando por algo muito parecido com o que você passou e às vezes ainda não teve esse insight de procurar esse caminho, que eu acho que pode ser muito efetivo e muito resolutivo mesmo, clinicamente falando, para as pessoas. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Que se perde no computador, no celular e acha que é normal, acha que é comum, não faz mal, só que a longo prazo faz mal, né? Não tem como. Os jovens, mas também os idosos, ou a idade média. Porque assim, todo mundo vai acostumando com a dor, né? Então vai acostumando, na hora que você está num nível de inatividade gigantesca. Então é isso que eu quero, é isso que eu desejo para as pessoas, para o pessoal que está assistindo esse nosso bate-papo. É que entenda isso, entenda quando você perdeu o controle, busque um profissional que possa lhe ajudar nesse caminho, que eu acho que vai ser muito diferente. Eu acho que vai fazer com que vocês retomem as rédeas da vida e vivam melhor. Eu acho que a gente está aqui, a nossa vida é muito passageira e não dá pra gente ficar vivendo com dor, com limitação, se a gente pode optar por um caminho que seja melhor e mais confortável. Meu amigo, obrigado a vinda, obrigado o bate-papo, é muito bom. Hoje, além de você ter sido meu paciente, ser meu paciente é meu amigo, a gente faz várias coisas juntos e eu fico muito feliz de estar fazendo esse bate-papo contigo. Obrigado. Igualmente, Dedão. Tamo junto. Sempre.